O caso de Evandro Ramos Caetano, um menino que desapareceu em 1992 e teve seu corpo encontrado posteriormente, é uma história que ecoou por todo o Brasil, deixando um rastro de dor e controvérsia. Este caso não apenas chocou a opinião pública, mas também se tornou um símbolo das falhas nas investigações criminais e das consequências devastadoras de uma justiça apressada. Desde o desaparecimento de Evandro até as condenações controversas, a narrativa é marcada por um emaranhado de erros judiciais, torturas e acusações infundadas. As repercussões desse caso transcenderam o âmbito local, gerando debates intensos sobre os direitos humanos, a integridade das investigações e a necessidade de proteger as vidas de inocentes, em meio ao clamor por justiça. Entretanto, é importante alertar as pessoas sensíveis sobre o teor da história. As verdades sombrias reveladas ao longo desse caso são de partir o coração, envolvendo temas de violência, injustiça e traumas que ainda perduram. As torturas físicas e psicológicas que os acusados sofreram, as vidas destroçadas e as cicatrizes deixadas na comunidade são questões que exigem uma reflexão profunda. Acompanhar essa narrativa pode ser angustiante, pois toca em feridas abertas da sociedade e revela a fragilidade do sistema de justiça. Portanto, pedimos que os leitores estejam cientes do impacto emocional que essa história pode causar. Ao mesmo tempo, é vital que as lições extraídas desse caso nos impulsionem a exigir uma apuração rigorosa e responsável dos fatos, para que tragédias como a de Evandro nunca mais se repitam. Esse foi um dos episódios criminais mais marcantes do Brasil, conhecido por seu mistério e as controvérsias que o cercam. No dia 2 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu enquanto voltava da escola para casa. O sumiço repentino gerou grande comoção na pequena cidade, envolvendo moradores em buscas frenéticas e gerando uma onda de medo e incerteza. Os pais de Evandro, Ademir Caetano e Maria Caetano, eram pessoas simples e bem conhecidas na comunidade, e ambos eram funcionários da prefeitura local. A família, muito abalada, recebeu apoio dos vizinhos e de outros moradores, que se uniram para tentar localizar o menino e entender o que havia acontecido. Após dias de busca, o desfecho foi trágico. No dia 6 de abril de 1992, o corpo de Evandro foi encontrado em uma área de mata fechada nos arredores da cidade. O menino estava em um estado que chocou os investigadores e a população. Havia sinais de violência e mutilações, levantando suspeitas de que o crime estivesse ligado a um ritual de natureza macabra. A descoberta do corpo e as circunstâncias em que foi encontrado deram início a uma das investigações criminais mais complexas do país, marcada por acusações, confissões e reviravoltas. O caso se tornou ainda mais polêmico com o passar dos dias, envolvendo suspeitas sobre figuras importantes da cidade, incluindo membros da política local, como a filha e a esposa do prefeito da época. Essas acusações e os métodos de obtenção de provas levantaram sérias questões sobre a justiça e a verdade por trás dos eventos daquela semana fatídica em Guaratuba. O caso Evandro, além de ser um marco pela brutalidade e pelo impacto que teve sobre a comunidade, ficou conhecido nacionalmente pela sua longa duração nos tribunais e pela abordagem que recebeu em mídias posteriores, como documentários e podcasts que revisitaram o caso para explorar suas diversas facetas e controvérsias. Foram realizados 3 exames de DNA durante o caso. Os 2 primeiros testes tiveram resultados inconclusivos, enquanto o terceiro confirmou que o material genético correspondia ao de Evandro Ramos Caetano. A partir desse ponto, muitos aspectos do que realmente ocorreu com o menino permanecem envoltos em mistério. E até hoje existem dúvidas se o corpo encontrado no matagal em Guaratuba era de fato o dele. Logo após essa descoberta, o caso tomou um rumo ainda mais sombrio. 7 pessoas acabaram presas, acusadas de envolvimento em um crime que não cometeram. Essas pessoas foram submetidas à tortura física, mental e judicial.
sendo forçadas a confessar uma versão fabricada dos eventos. Essa narrativa, que a mídia popularizou como o caso dos bruxos de Guaratuba, foi em grande parte criada por Diógenes Caetano dos Santos Filho, primo de segundo grau de Evandro, que se apresentava como tio do menino. Após o corpo ser reconhecido, esse primo da família e ex-investigador da Polícia Civil, Diógenes Caetano dos Santos Filho, passou por conta própria a fazer investigações paralelas às da Polícia Civil. Após 2 meses de investigações, baseado em especulações, Diógenes criou um dossiê, conhecido mais tarde como Dossiê Magia Negra, onde acusava Celina Abade, então primeira-dama do município, e sua filha Beatriz Cordeiro Abade, de terem usado o corpo do menino para um ritual satânico. Nesse tal Dossiê Magia Negra, ele descrevia detalhadamente os eventos que imaginava terem ocorrido com Evandro. Essa ficção de teor questionável acabou influenciando as investigações formais, quando Diógenes convenceu o Ministério Público do Paraná a adotar sua versão dos fatos. Diógenes, além de citar o nome de Oswaldo Marcineiro, pai de santo, citou também os nomes de Vicente de Paula Ferreira, pintor que morreu na prisão de câncer em 2011, Davi dos Santos Soares, artesão, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos como parte do grupo, e devido às suspeitas sobre as Abade, foram chamadas pela imprensa de As Bruxas de Guaratuba. No dossiê, Diógenes alegava que o crime havia sido orquestrado pela primeira-dama de Guaratuba e sua filha Beatriz Abade, com o objetivo de realizar um ritual de magia negra para preservar o poder político da família. O Ministério Público afastou o Grupo Tigre, uma divisão especial da Polícia Civil que atuava na investigação, e trouxe o Grupo Águia da Polícia Militar do Paraná, mais conhecido como P2, para assumir o caso. Essa substituição da Polícia Civil pela Militar levantou sérios questionamentos constitucionais. Essa narrativa dramática e repleta de acusações acabou se tornando a base de uma investigação marcada por irregularidades e controvérsias, e moldou a percepção do caso Evandro por anos. Dessa forma, o Grupo Águia, liderado pelo então capitão da Polícia Militar Valdir Copete Neves, chegou a Guaratuba e rapidamente identificou 7 suspeitos pelo crime. Em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina Abade enfrentaram seu primeiro julgamento, em um processo que se tornou o júri mais longo da história da justiça no Brasil, com duração de 34 dias. O veredito inicial as declarou inocentes. Contudo, em 1999, essa decisão foi anulada e um novo julgamento foi realizado 13 anos depois, em 28 de maio de 2011. Outras pessoas acusadas de participação no alegado crime também foram submetidas a julgamento. Entre eles estavam o pai de Santo Oswaldo Marcineiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares, que foram condenados em 2004. Já Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos foram absolvidos no ano seguinte. No segundo julgamento de Beatriz, realizado em 2011, a decisão foi bastante dividida, com 4 votos a favor da condenação e 3 contra. Beatriz recebeu uma sentença de 21 anos e 4 meses de prisão. No entanto, em 17 de abril de 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a Beatriz Abade o perdão da pena. Dizia-se que Copete Neves tinha uma peculiar fixação pelo número 7, já que seu sobrenome lido ao contrário forma a palavra seven, que significa 7 em inglês. Por conta dessa suposta obsessão, ele teria decidido acusar especificamente 7 pessoas. Copete foi morto em outubro de 2018 em Ponta Grossa, no interior do Paraná, ao ser atingido por 13 disparos. Sua morte foi amplamente noticiada e gerou especulações devido ao seu histórico controverso de atuação em casos como o caso Evandro. As razões exatas de sua execução não foram completamente esclarecidas, mas especula-se que o assassinato possa estar relacionado a conflitos pessoais, desavenças profissionais ou disputas envolvendo práticas de sua atuação policial. Copete Neves era conhecido por ter desempenhado papéis significativos em investigações de grande repercussão, o que pode ter contribuído para a criação de inimigos ao longo de sua carreira. O contexto do assassinato
sugere uma retaliação ou ajuste de contas, embora os detalhes e motivações precisas não tenham sido totalmente divulgados pelas autoridades. Mais tarde, veio à tona que Diógenes Caetano dos Santos Filho tinha conflitos com a família Abage, tanto por razões pessoais quanto políticas. Celina Abage teria sido apontada como a responsável pela separação dos pais de Diógenes, e, politicamente, a família Abage era adversária do pai de Diógenes, que já havia ocupado o cargo de prefeito em Guaratuba. Durante as investigações, a Promotoria do Paraná apresentou acusações formais contra Beatriz Abage e sua mãe, Celina, afirmando que elas teriam planejado o sequestro e a morte de Evandro. Segundo a promotoria, a criança teria sido sacrificada em um ritual de magia negra com o objetivo de obter vantagens materiais através de práticas satânicas. Em 2018, o jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuki lançou uma temporada do projeto Humanos dedicada ao caso Evandro. O resultado de 2 anos de investigação jornalística revelou falhas na condução da investigação, lacunas e questões sem resposta relacionadas ao crime. A série trouxe uma nova perspectiva, indicando que os depoimentos obtidos pela Polícia Militar do Paraná foram forçados sob tortura e que os registros de áudio e vídeo haviam sido manipulados. Beatriz Abage, uma das acusadas, afirmou: "Depois que eu era torturada, eu tentava falar, mas dizia: não sei o que vocês querem que eu diga. Eles mandavam: diga que você matou a criança. E eu respondia: tá. Eu falava tá antes para que percebessem que era inventado. Tá, eu matei a criança. Eu nem sabia qual criança eles queriam que eu mencionasse." O podcast ganhou grande repercussão, tornando-se um dos mais ouvidos no Brasil em 2019, com mais de 4 milhões de acessos. A crítica Isabela Boscov elogiou a produção, chamando-a de impecável, e afirmando que se em 1992 houvesse entre os investigadores alguém com a clareza e o rigor de Ivan Mizanzuki, provavelmente o destino de Evandro e de Leandro Bossi, desaparecidos 50 dias antes, seria conhecido. Em 4 de janeiro de 2022, o governo do Paraná, por meio do secretário estadual de Justiça, Trabalho e Família, Ney Leprevot, emitiu um pedido formal de desculpas a Beatriz Abage pelas torturas sofridas, referindo-se a elas como sevícias indesculpáveis. A defesa solicitou a anulação do julgamento, mas em março de 2023, os desembargadores do Tribunal de Justiça mantiveram a condenação, alegando a necessidade de uma perícia nas fitas de áudio. O advogado afirmou que buscará nova anulação, destacando que as fitas sempre estiveram no processo. Essa é uma prova presente nos autos. Se tivesse sido considerada na época dos fatos, esse processo jamais teria existido, ressaltou. Em julho de 2022, Diógenes tornou-se réu por calúnia, após fazer novas acusações contra os então inocentados. Ele declarou: "Nós sabemos que foram eles os responsáveis pela morte, e não apenas do Evandro, mas também do Leandro Bossi. Eles confessaram outros casos de crianças. Todos aqueles desaparecimentos, os 28 casos que continuam sem solução, ocorridos no final dos anos 80 e início dos anos 90, eram casos fora do comum. Sempre houve desaparecimentos e ainda existem, mas aqueles eram diferentes. Tinham particularidades especiais, e nenhuma das crianças foi encontrada. A situação só cessou quando eles foram presos. Em janeiro de 1992, desapareceu uma criança. Em fevereiro, 2. Em março, 3. E em abril, Evandro desapareceu. Depois disso, não houve mais desaparecimentos com essas características que destaco como fora do padrão. Portanto, isso por si só já deveria fazer o secretário de Justiça, Ney Leprevot, refletir e evitar essas desculpas públicas. Isso é, de fato, uma vergonha." Falhas na investigação. Na época do desaparecimento de Evandro, e com o corpo de uma criança sendo encontrado cerca de uma semana depois, 2 pontos chamaram a atenção dos especialistas: a rapidez com que a investigação foi conduzida, sem a devida cautela pericial, falta de cadeia de custódia, levando ao indiciamento imediato dos supostos envolvidos, e a associação feita pelos investigadores e pela mídia entre a morte da criança
e a prática da Umbanda, relacionando-a a um suposto ritual de magia negra. A defesa e a promotoria tiveram intensos confrontos sobre a validade das confissões dos acusados. Mas na década de 90, a hipótese de tortura foi descartada por exames de corpo de delito e depoimentos das acusadas. No entanto, o podcast do jornalista Ivan Mizanzuki revelou evidências de tortura, com acesso a uma versão não editada da gravação da confissão dos acusados. Essas revelações foram feitas no episódio 25 da terceira temporada do Projeto Humanos, e o áudio foi disponibilizado para download na enciclopédia digital do podcast. Também surgiram questionamentos frequentes sobre se o corpo enterrado no cemitério central de Guaratuba realmente pertencia a Evandro Ramos Caetano. O zelador do cemitério, Luiz Ferreira, afirmou que o corpo não estava no local indicado pelo Ministério Público. No julgamento de 1998, as acusadas foram absolvidas porque o júri considerou que não havia provas suficientes de que os restos mortais eram de Evandro. No entanto, Ivan Mizanzuki destacou que o segundo laudo já indicava que os restos eram de Evandro, algo que foi confirmado pelo terceiro exame. Houve também rumores de que o corpo teria sido colocado no caixão ainda na cena do crime, sem passar por perícia adequada, e enterrado logo em seguida. Apesar disso, o pai de Evandro reconheceu objetos que estavam na cena e identificou o filho por uma pequena marca de nascença nas costas. A dentista da criança também confirmou a identidade através da arcada dentária, pois havia realizado recentemente um procedimento específico nos dentes de Evandro. Sensacionalismo da mídia. A maneira como a mídia paranaense cobriu o caso, especialmente os veículos de comunicação de perfil sensacionalista e voltados ao grande público, foi extremamente inadequada, fazendo acusações sem apresentar evidências concretas contra os envolvidos. Vale ressaltar que não existe nenhuma prova conclusiva que conecte o terreiro de Umbanda mencionado nos registros do caso à morte de Evandro. Além disso, a imprensa realizou uma investigação invasiva na vida dos acusados, demonstrando um comportamento impróprio e antiético. Anulação das sentenças. Em uma decisão do colegiado, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu o julgamento em 9 de novembro de 2023, determinando a anulação das condenações. Dessa forma, por 3-2, foram absolvidos Beatriz Abage, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira, que faleceu em 2011. O representante do Ministério Público, Silvio Couto Neto, comentou: "Procurei encontrar provas concretas que pudessem sustentar a tese apresentada na declaração que deu origem à condenação dos que agora buscam a revisão criminal. E, sinceramente, com toda a experiência acumulada em mais de 3 décadas de atuação no Ministério Público, não consegui concluir que essas provas existissem. Não vejo como afirmar que as condenações foram verdadeiramente justas." Em 13 de novembro de 2023, Beatriz Abage, uma das condenadas, declarou em uma entrevista televisiva que as torturas sofridas para que assumisse a culpa pelo crime precisam ser investigadas. A necessidade de investigação rigorosa e imparcial, em um mundo onde a verdade é muitas vezes ofuscada por preconceitos, rumores e sensacionalismos, é fundamental que as autoridades competentes realizem investigações meticulosas e imparciais. A apuração correta dos fatos não é apenas um dever profissional, mas uma responsabilidade moral que pode determinar o destino de vidas e famílias. Quando uma investigação é mal conduzida, as consequências são devastadoras. Vidas inocentes podem ser arruinadas por acusações infundadas, enquanto os verdadeiros culpados podem permanecer impunes, livres para continuar suas ações prejudiciais. Cada falha na coleta de evidências, cada desvio na análise dos fatos, não apenas perpetua a injustiça, mas também deixa cicatrizes profundas na sociedade. Os efeitos das investigações falhas se estendem muito além do caso em si. Elas geram desconfiança nas instituições, alimentam o medo e a incerteza, e fazem com que a população se sinta desamparada. O peso de um erro judicial pode assombrar vidas por gerações, criando um ciclo de dor e desespero que se espalha como um vírus. É imperativo que a verdade seja buscada com rigor e comprometimento. Autoridades devem lembrar que atrás de cada número,
cada nome, há pessoas reais, com esperanças, sonhos e famílias. A justiça verdadeira é aquela que não se apressa, que não se deixa levar pelo clamor popular ou pela pressão da mídia. É uma justiça que busca ouvir todas as vozes, examinar todas as evidências e respeitar todos os direitos. Portanto, façamos um chamado a todos que têm o poder de investigar e decidir. Que sua missão seja guiada pela ética, pela empatia e pela integridade. Que cada ação tomada em nome da justiça seja uma ação que fortaleça a verdade e restaure a confiança na sociedade. Pois somente assim conseguiremos curar as feridas abertas e garantir que os erros do passado não se repitam no futuro. A verdade importa, a justiça importa, e acima de tudo, as vidas humanas importam.